Olá, senhores, bora para mais uma questão de cinemática. Olha só, um carro vai da cidade A para a cidade B e depois para a cidade C. Meninos, para aqui e presta atenção. É bacana você enumerar, colocar aqui, ó. Ele vai de uma cidade A para uma cidade B e depois de uma cidade B para uma cidade C, certo? Então aqui eu tenho a primeira posição desse carrinho, aqui é a segunda posição desse carrinho e depois ele vem na terceira posição, que é nesse ponto aqui, certo? Meu, mas como você sabe que são nessas quilometragens aí? Porque eu li o exercício antes, olha só. Todas situadas ao longo de uma mesma rodovia. Sabendo que as cidades A, B e C situam respectivamente nas posições 50 quilômetros para a cidade A, 90 quilômetros para a cidade B e 60 quilômetros para a cidade C, a unidade de quilômetro está aqui na trajetória, no sentido da trajetória, determine a variação do espaço. Variação do espaço é o nosso ΔS. E a distância percorrida é o nosso Dzinho no item A, entre A e B. Então vamos lá. Se a gente olhar no item A aqui, entre A e B, senhores, obviamente que nós vamos poder falar que o ΔS, o deslocamento escalar entre A e B, é pegar a posição final é que eu venho por último, entre a posição 1 e a posição 2, que vem por último é a posição 2, então seria o SB, menos a posição inicial, que nesse caso é o SA. O SB é a posição 90 km, menos o SA, que vale 50 km. E aí a gente chega que esse ΔS vale 40 km para nós aqui. Já a distância percorrida de A até B é a gente analisar qual foi a distância total que ele andou realmente. Ó. Indo da posição 50 até a posição 90, ele andou 40 quilômetros para nós. Belezinha? Lembrando que, peão, a distância percorrida do ΔS der iguaizinhos com o mesmo valor. É normal isso? Somente quando não há inversão no sentido do movimento. Lembra? Aqui no caso, como de A para B ainda não teve inversão no sentido de movimento, então o ΔS e a distância, elas vão coincidir sempre em módulo. Lembre-se que é sempre em módulo, tá? Olha o item B. Ele quer agora de B para C. Então vamos lá. De B para C, o ΔS de B para C vai ser pegar a posição final nesse trecho, ou seja, entre a posição 2 e a posição 3, a final é que vem depois, né, a 3, menos a posição inicial. Entre B e C, a posição inicial era o SB. O SC vale 60, menos o SB, que vale 90. Então, a gente percebe aqui que o nosso ΔS ele vale menos 30 quilômetros. Vamos lembrar? Eu estava nessa posição e agora eu estou deslocado na trajetória, ó, em 30 quilômetros. Em relação ao 90, eu estou 30 quilômetros deslocado na trajetória. Só que eu estou 30 quilômetros a favor da trajetória ou contra a trajetória? Contra, né? Então, por isso que aparece o menos, para indicar aí o chamado movimento retrógrado para nós. Eu estou retornando, retrocedendo na trajetória. Já a distância percorrida entre B e C vai ser a distância que ele vai desde o 90 até o 60. Então, do 90 até o 60, ele anda 30 quilômetros. E aí, lembre-se que distância é sempre em módulo para nós, né? É a soma dos deslocamentos em módulo para nós. Então, aqui na distância de AB seria o deslocamento de AB, 40. Aqui na distância BC seria o deslocamento de BC em módulo, portanto, 30 quilômetros. Perceba que os dois valores são iguais em módulo, né? A diferença é que o ΔS pode ser negativo para nós. E o último item é o item C. Nesse item C, nós vamos fazer a ΔS e a distância entre A e C. Então, vamos pegar o ΔS primeiro, ó. ΔS entre A e C para nós. Vai ser a posição final. A posição final é a última, que no caso é o 3, então seria a posição C. Menos a inicial, que é lá no início, que é no ponto A. A final vale 60, menos a inicial, perdão, a final vale 60, menos a inicial, que vale 50. Então, percebo que agora 60 menos 50, a gente chega que o ΔS vale 10 km. E a distância percorrida de A até C? Lembre-se que a distância percorrida é a soma de todos os ΔS, de todos os deslocamentos, só que em módulo. Então, seria o deslocamento de A até B em módulo, mais o deslocamento de B até C também em módulo. Então, isso aqui vai ficar o deslocamento de A até B, nós vimos no item A que vale 40 km, mais
o deslocamento de B até C em módulo, que é menos 30, mas em módulo vai dar 30. E, portanto, a gente chega que a distância percorrida vale 70 quilômetros para nós aqui. Isso significa que essa distância percorrida ele saiu dos 50, ele veio até o 90, ó, ele já andou 40 quilômetros. Aí agora ele volta mais 30, ele anda no total 70 quilômetros para nós aqui. Fechou, meninos? Grande abraço a todos e até mais.